Meu irmão, minha irmã, bom dia do Senhor, paz e bem. É o nosso terceiro encontro dessa semana e aqui no canal Música, Liturgia, Paz e Bem, toda segunda-feira nós fazemos isso, né? Uma preparação para a missa. Na quarta-feira, ou anteontem, né, a gente sempre faz uma reflexão sobre o Salmo responsorial e uma proposta de melodia. E sempre às sextas-feiras, como hoje, a gente faz uma breve reflexão sobre algum tema ligado à liturgia, à vida cristã, numa perspectiva franciscana, francisclariana. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão de caráter pessoal, testemunhal, quer dizer, algo que eu vivi, eu estou com 63 anos, a maior parte da minha vida eu vivi observando, vivendo, participando de tudo que a gente vai falar. E basicamente tem a ver com a evangélica opção preferencial pelos pobres, ou a opção preferencial pelos pobres, ou opção pelos pobres. E os pobres? Então a reflexão que a gente tem que fazer a partir da perspectiva cristã é, e os pobres? Sim, porque nós sabemos que olhar pelos que menos têm, ou às vezes nada têm, é um dever não só de fé, mas é um dever moral, é um dever ético. Não é possível que a gente fique tranquilo, algumas pessoas, sendo que algumas pessoas têm tudo, têm tanto. Entrou aqui um papel, tive que parar a gravação, mas continuando. Não é possível, então, que as pessoas que nada têm não sejam merecedoras de uma atenção da nossa parte, que temos o necessário, às vezes mais do que o necessário. E é necessário, então, que haja uma denúncia de que por que é que muitas pessoas nada têm? Ou tem o mínimo que não chega a ajudar, a dar para viver ou sobreviver? É porque muitos têm demais. E aí entraria uma discussão, que não é a nossa aqui agora, que não tem a ver propriamente, diretamente com a fé, claro que vai implicar a questão da fé, né? Que é a questão de como é que é organizada a economia nesse mundo. Ela é concentradora para nós aqui, né? Então, e ela privilegia quem já tem, né? E tem cada vez mais. E às vezes, como denunciaram os bispos, né, à custa de quem tem menos. Mas veja, o que eu experimentei, que eu pude vivenciar? Foi a partir das chamadas conferências dos bispos da América Latina, o CELAM, né, Conferência Episcopal Latino-Americana. Essas conferências que começaram em 1955, no Rio de Janeiro, depois 68 em Medellín, em 79, 68 eu estava com 7 anos, em 79, em Puebla, janeiro, final de janeiro e começo ali até metade de fevereiro, em Puebla, no México. Então, nesse ano, aí um testemunho, eu estava no seminário. Eu já tinha participado de grupo de jovens, era menino novo, 17 anos. Entrei para o seminário e estava tendo a experiência de o que significava uma igreja que estava comprometida com as pessoas mais pobres. Enfim, eu sou desse contexto, né, desse tipo de vivência eclesial. Então eu entrei, e aí os bispos da América Latina apresentaram justamente aquilo que é tema do nosso assunto agora, né? O tema, quer dizer, as pessoas, né, e os pobres, a opção pelos pobres. E lá eles já tinham falado sobre, em Medellín já tinha acenado para isso, sobre as desigualdades no continente latino-americano, mas em Puebla houve sim uma declaração, uma opção formal, entre as prioridades, a atenção preferencial, uma opção preferencial pelos pobres, pela juventude também. Aí, meu irmão e minha irmã, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Em termos de igreja, quer dizer, houve muito questionamento, e a gente sabe por quê, né? Um questionamento que alguns grupos de igreja estavam se aproximando perigosamente, diziam alguns, de uma análise marxista e tudo. E pode ser que alguns, de fato, utilizaram o chamado instrumental marxista de análise. Quer dizer, ver que a nossa sociedade ela é dividida por interesses. Há pessoas que são, vamos dizer, têm o dinheiro, né, o capital concentrado e quer ter cada vez mais. Então, houve esse tipo de análise. Utilizou uma palavra que era proibida em alguns ambientes, a questão da sociedade dividida em classes. E a igreja ficou preocupada, com medo de que essa reflexão sobre divisão em classes pudesse levar a uma luta de classes e tudo. Isso nunca foi falado pelas pessoas de igreja mesmo, quer dizer, teólogos, pastoralistas, pessoal que estava lá no meio do povo, nunca foi falado. Embora a indignação,
a luta pela justiça, o pedido para que o povo se organizasse e exigisse os direitos, tudo isso sempre esteve presente, principalmente nas comunidades eclesiais de base. Então, do que a gente está falando? E vivi justamente isso, né? A teologia feita nesse tempo era uma teologia da libertação. Uma teologia que não só falasse sobre a libertação que nos foi trazida por Jesus do pecado, mas uma libertação que mexesse nas estruturas de pecado. Quer dizer, o pecado não só como algo pessoal, ou mesmo eclesial, mas também social. Então, é um tipo de reflexão que começou a mexer em alguns interesses. Por quê? A gente sabe que, muitas vezes, algumas pessoas de igreja, alguns grupos de igreja, fazem alianças perigosas com o poder econômico, com o poder político. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que ser maduro na fé. Então, se é um tema difícil, árduo, vocês estão percebendo pela maneira de eu falar aqui, a gente tem que se dedicar a estudar, a refletir seriamente. E qual é o nosso estudo? Qual é a nossa reflexão? É aquela que é feita como igreja. Não dá para a gente fazer uma reflexão fora do espaço eclesial, enquanto cristãos. Então é necessário que nós estejamos em comunhão com o Papa, como nós estivemos com Paulo VI, João Paulo I foi muito rápido, né? Mas João Paulo II, depois a gente veio Bento XVI e agora o Papa Francisco. A gente tem que estar em comunhão com os papas. Por quê? Eles, de certa forma, são um sinal de unidade para todos nós. Ele com os bispos em comunhão, depois nós todos, enquanto pessoas que vivem nas comunidades. E quem não é propriamente da igreja e tudo mais, quando fala igreja somos nós, todos nós. Agora, nós temos pontos de unidade na doutrina chamada social da igreja, com relação a isso que nós estamos falando. Então é necessário que a pessoa, para falar sobre qualquer um assunto desse, é necessário que ela esteja atenta ao que diz a igreja nos seus documentos. E aí, gente, eu vou deixar um artigo aqui que faz uma retomada das conferências episcopais, vai perceber que a igreja tem um contínuo. Embora a igreja, nos seus pastores, fique atenta e procure corrigir talvez alguma distorção e tudo, mas não dá para a gente dizer que a igreja não tenha feito, enquanto igreja mesmo, uma evangélica opção preferencial pelos pobres. Ou seja, é uma decorrência do evangelho, uma decorrência da palavra de Deus. Nesse sentido, eu gostaria de sugerir para vocês um livro que fez um bem enorme, porque de uma pessoa que eu amo muito, que é o Monsenhor Juvenal Arduini, já falecido, ele publicou um livro no começo de 1986, Horizonte de Esperança, Teologia da Libertação. Eu já li alguma coisa, né, de Teologia da Libertação, os teólogos chamados Raiz e tudo, mas enquanto síntese, esse é o melhor livro que eu já encontrei. E é daqui mesmo, de Uberaba, né? Quer dizer, e vou dizer uma coisa, eu ousaria dizer que não são todos os padres que conhecem, não são todos os agentes de pastoral, não são todos os cristãos católicos e católicas que conhecem, infelizmente. Mas são cristãos que se põem a falar muitas vezes DDL, eu vejo até jovens falar, né, porque eles têm uma outra formação, né? Então, veja bem, então a gente está falando o seguinte, vamos pensar, prestar ouvidos ao que a igreja nos diz a partir da palavra de Deus. A doutrina social da igreja é um chamado à nossa conversão. É um chamado a nós percebermos como é que nós estamos rezando. Tudo bem, eu quero acordar de madrugada, 5 horas, 4 horas da madrugada para rezar, tá. Essa oração está me levando a quê? De verdade. A me preocupar apenas com um céu, sendo que Jesus nos ensinou a rezar, venha a nós o vosso reino, quer dizer, o reinado de Deus deve acontecer a partir de agora, para todos nós? Ou será que nós acreditamos que o reino de Deus está presente, enquanto nós, daqui a pouco eu vou almoçar e tudo mais, e tem gente que vai ter que remexer em lata de lixo? É isso? Isso não mexe? Agora, não é só aquela pessoa, aquele pobre, há um grupo, há uma multidão de empobrecidos, porque opções foram feitas não levando em conta uma justa distribuição dos bens desse mundo. Tudo isso que a doutrina, quer dizer, o ensinamento a partir da palavra de Deus nos ensina, mas cadê a partir da chamada ortodoxia, quer dizer, da fé e tudo, cadê a chamada ortopraxis, quer dizer, nós todos unidos numa prática
para o bem dos nossos irmãos e irmãs. Me estendi um pouco, sim, hoje, mas olha, deixando um abraço carinhoso a todos vocês. E os pobres? E os pobres? Paz e bem. Inquieta paz, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.